Senhoras e senhores, muito boa noite. Perdão mais uma vez pelo atraso de meia hora, mas eu tinha que assistir a posse do presidente do STF e também passei o dia para encaminhar o requerimento ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Marituba, também ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, Ministério Público do Estado do Pará e a Procuradoria da República. É um documento no qual eu vou tecer alguns comentários aos senhores e às senhoras. E vamos iniciar porque o tempo urge. Vamos lá. O objetivo aqui é apresentar aos senhores uma indagação. Como transformar os vulneráveis de hoje, em adultos capazes amanhã. Obviamente que eu apresento também o candidato, trago na minha live, no vídeo em que estou tornando público, o nome do meu candidato a conselheiro tutelar, Hugo Barbosa. É um candidato que eu nunca sentei para conversar com ele, a não ser hoje. Nunca tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, nem por telefone, nunca conversamos, mas as referências dele me chegam desde muito tempo, desde a época em que ele era colega de escola da minha filha. E nós buscamos levantar informações das pessoas para que possamos construir um paralelo de análise para podermos definir, enfim, aquilo que entendemos ser correto ou não, né? Podemos também cometer erros, como já cometi vários. Mas o Hugo Barbosa, para mim, eu já o tinha como candidato, e hoje eu tive o prazer e a honra de sentar com ele na minha residência, no pátio da minha casa, para conversarmos, e fiquei muito tranquilo, muito feliz. E na oportunidade também, não pelo fato dele ter vindo, mas já era objetivo meu, de fazer, na realidade eu iria fazer a live de hoje amanhã, só que a pedido dele, por questões de agenda, eu me comprometi a fazer hoje, né? Hoje eu ia me dedicar especificamente ao requerimento para a instauração do procedimento administrativo, eleição para o Conselho Tutelar de Marituba, hipótese de afronta às condutas vedadas no curso do processo eleitoral, e amanhã eu faria a live. Mas a pedido do Hugo, eu corri para fazer o documento, terminei há pouco, encaminhei há pouco aos destinatários, e agora estamos aqui para tratar de como transformar os vulneráveis de hoje em adultos. Amanhã eu vou tentar passar aos senhores qual é o objetivo desta live. Primeiro eu preciso que nós saibamos que os adultos de hoje foram os vulneráveis de ontem, né? Então, nessa mesma premissa, os candidatos a conselheiros tutelar de hoje foram os vulneráveis de ontem. Está fazendo sentido? Qualquer adulto hoje é porque ele fora, em determinado momento pretérito, criança e adolescente, por certo, por óbvio. Aonde eu quero chegar? Que se eu tenho candidatos a conselheiros tutelares hoje, é porque estes candidatos a conselheiros tutelares de hoje foram, em tempos pretéritos, também crianças e adolescentes, ou seja, vulneráveis. Guardem isso, porque eu estou tentando apresentar aos senhores a vulnerabilidade do Conselho Tutelar.
a vulnerabilidade do Conselho Tutelar. E aonde, na minha interpretação, veja bem, minha interpretação, vejam bem, minha interpretação, não quer dizer que eu esteja certo, mas eu vou buscar a letra da legislação. É a letra da legislação que vai fazer com que eu me fundamente naquilo que eu vou tentar colocar aos senhores. A vulnerabilidade do Conselho Tutelar do município de Marituba se consolida quando nós presenciamos candidatos a conselheiros tutelares, alguns deles em exercício, seja na ativa, seja na condição de suplente, alguns deles já de mandato, e conselheiros tutelares, candidatos a conselheiros tutelares, perdão. Oi, meu filho. Oi. Deixa o povo te ver aqui, vem cá. Esse aqui é meu neto. É que tem um dragão que ele pergunta, né? Ele fica atrás do dragão, né? Dá um oi pro pessoal. Agora meu filhote vai voltar, porque a live é de adulto e aí não dá para o meu filho ficar exposto à sua imagem, porque meu neto, ele é, como vocês percebem, menor de idade e é vulnerável, né? E eu não posso expô-lo dessa forma, né, meu bebê? Coisa linda. Que? Vovô? É o vovô e o neném. Agora o vovô vai trabalhar, tá? Pegue lá. Ele está atrás de um dragão. Perdão, é porque tem um... Eu conheço por osga, né? E ele conhece por dragão. Então, quando ele vê uma osga, ele entende por um dragão. E aí, quando tem um dragão, ele sai procurando e quer que eu levante para ele expulsar o dragão, né? São coisas de crianças. Tchau, meu príncipe. Tchau. Tchau. Muito bem. Então, essa é a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade que está acostada na criança e no adolescente, porque a tenra idade, a pouca idade, não permite que ele possua as experiências devidas para entender aquilo que pode ser feito, quando pode ser feito e quando e como pode ser feito. O onde, como e quando. E às vezes eu posso e devo, às vezes eu posso, mas não devo, né? Então isso se constrói com a maturidade. A maturidade pressupõe, em tese, vivência, e essa vivência requer anos, né? Por isso que nós estabelecemos um critério com relação à idade, justamente para presumir que, ao atingir determinada idade, você construir um nível de experiência que pode auxiliar na tomada de decisão na sua vida, né? Em que pese, dentro desse contexto, existam situações que independem da idade, como a questão da pedofilia, que é uma doença, e aí independe se você é menor, se você é adulto, é uma doença e como tal, deva ser tratada em conformidade. Mas o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar é que conselheiros tutelares exercem funções de extrema magnitude para a sociedade. E prezamos nós que esses conselheiros tutelares, uma vez eleitos, vão resguardar o direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes, em que pese isso também é uma responsabilidade
de nós, pais, avós e assim sucessivamente, aqueles que têm a tutela sobre aqueles que não podem tomar decisão, têm a vulnerabilidade em seu desfavor. Dito isto, é importante que nós saibamos que em um determinado momento a tranquilidade para a sociedade civil de que teremos conselheiros tutelares que, anotem, respeitem as leis. Anotem, respeitem as leis. Professora Maria Vanderlis, é uma honra. Não é pedir muito. Não é pedir muito que os nossos conselheiros tutelares tenham por dever o cumprimento da legislação. Principalmente porque são os conselheiros tutelares que vão dar vazão na esfera do município dos nossos interesses para com as nossas crianças e nossos adolescentes. Por isso que o CONANDA, por isso que o ECA, por isso que a legislação, por isso que a sociedade civil organizada construiu os normativos, seja o ECA, seja as resoluções do CONANDA, seja o edital da Prefeitura de Marituba, seja a lei municipal de Marituba, enfim, toda a construção, todo o arcabouço normativo para dar seguridade àqueles que são vulneráveis e também auxiliar os responsáveis, os adultos, para que eles possam repensar de forma pedagógica a sua condição no tratamento desses vulneráveis. E aí você tem todo um controle, um exercício social para compreender isso. E aí você busca, ou pelo menos presume, que o conselheiro tutelar, ele vai, na pior das hipóteses, respeitar a legislação. Porque, veja bem, se o conselheiro tutelar der o entendimento de que ele não cumpre a lei, que ele não observa a lei antes de ser eleito, quiçá quando eleito for. É aonde eu quero chegar. É aonde eu quero chegar. Por quê? Porque ao longo do processo eu verifiquei, e quando eu digo eu verifiquei, não quer dizer que essa verificação foi exclusividade minha, não. Existem muitas pessoas no município de Marituba que observam, e aí eu vou deixar os meus agradecimentos à doutora Érica, vou deixar meus agradecimentos ao... Como é o nome daquele mágico do Fantástico? Né? Eu não lembro qual é, não estou lembrado agora do nome do mágico do Fantástico. Mas, enfim, eu quero dar meus parabéns ao perfil na rede social de nome Lucas Barros, né? Que foi de uma contribuição fundamental. Eu só pude chegar ao levantamento que cheguei com base nas publicações que o nobre companheiro de rede social, Lucas Barros, publicou. E aí deixo meu agradecimento extensivo a todos aqueles que permitiram que nós pudéssemos identificar candidatos a conselheiros tutelares que, em tese, violaram regras, seja no edital, seja do Conselho do CONANDA, da resolução do CONANDA, que, no nosso entender, na leitura da letra,
né, do edital do município de Marituba e da resolução do CONANDA, houve flagrante violação das normas e, entre alguma das aplicações de sanção, está a perda do registro de candidatura. Salvo o melhor juízo, eu vou fazer a leitura lá na frente. O que nós queremos com isso? Guilherme, nós estamos perseguindo candidatos a conselheiros? Não é isso. Grande maioria dos conselheiros eu os conheço. Dos 3 que fazem parte do requerimento que eu já publiquei aos senhores, 2 eu os conheço e tenho o maior respeito. A Mafra, eu não tive a oportunidade de conhecê-la, né? Se a conheço, não lembro. Mas o Marcos Vinícius eu conheço, tenho o meu respeito. É uma pessoa de boa índole. A Laís também, né? É uma profissional dentro da sua área, dentro da sua competência. Mas, da mesma forma que eu conheço a senhora Patrícia Mendes enquanto pessoa, não me é permitido o fato de ter conhecido a pessoa da senhora Patrícia, hoje, aí já estou falando como pessoa física, não como prefeito, então é Patrícia Alencar. Da mesma forma que conheço o Marcos, da mesma forma que conheço a Laís, não me é permitido, por força desse conhecimento, abaixar a cabeça, fechar os olhos para atos ou comportamentos que vão em colisão com a legislação que regulamenta o processo eleitoral do conselheiro tutelar, no caso específico dos 3, porque os 3 são candidatos a conselheiros tutelares. E dentro dessa linha, eu tenho o dever de informar não só aos órgãos de controle que, considerando aquilo que foi identificado, houve, na minha interpretação, auxiliado pela legislação em comento, houve flagrante desrespeito à legislação de regência por parte dos 3. E aí, talvez agora faça o sentido a minha pergunta: como transformar os vulneráveis de hoje em adultos capazes amanhã? Primeiro, o papel do conselheiro tutelar é crucial, mas para tal, este conselheiro tem que entender que ele tem que cumprir a legislação. E como é que este conselheiro vai nos dar a garantia de cumprimento da legislação se ele começa descumprindo a legislação no processo eleitoral? Por exemplo, vou dar um exemplo do chefe do executivo de Marituba, agora, Patrícia Ronieri Ramos de Alencar Mendes. A prefeita municipal de Marituba, para mim, ela não oferece garantias de segurança, de seguridade quanto ao cumprimento das legislações, porque ela é contumaz em descumprir lei, descumprir o processo legislativo. Então, tudo que vem do chefe do executivo, eu tenho reservas, eu tenho que fazer avaliações. Na oportunidade, eu quero parabenizar
a publicação de ontem do Bruno Santiago, do Por Dentro das Contas, que foi maravilhosa. Maravilhosa. Maritúba está realmente tomando uma rota, né? Está tomando uma rota. Vejam bem, então, como é que eu posso olhar para um conselheiro tutelar se ele, no processo eleitoral, ele não atende, ele descumpre, ele afronta a legislação? E ao afrontar a legislação, ele quebra a isonomia para com os candidatos. E aí não cabe meia-culpa. Porque é dever do candidato a conselheiro tutelar compreender que, nos termos do artigo 20, perdão, deixa eu aumentar aqui para fazer a leitura mais tranquila. Artigo 28 do edital número 1 de 2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o artigo 28 e o artigo 39 do referido edital. Esses artigos, em suma, descrevem o seguinte: considerada que é vedada a vinculação político-partidária de candidaturas, seja através de indicação, no material de propaganda ou inserção na mídia, de legenda de partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias. O que nós apresentamos, e os senhores já devem ter observado, é um conjunto de imagens ao lado de agentes políticos, associando a imagem vinculando, melhor dizendo, a imagem do candidato a conselheiro tutelar com a imagem do agente político. Compreende? É vedado. É vedado. Assim como também tem as questões religiosas. No caso do vídeo que está no requerimento, está à disposição dos senhores aí, aonde a candidata é apresentada pelo pastor de uma determinada igreja, e isso foi filmado, né? Está nas redes sociais e assim sucessivamente. Está. Então vejam só, como falarmos de isonomia, como podemos falar que esses conselheiros tutelares vão primar pelo atendimento da legislação, se desrespeitam o próprio regramento do processo eleitoral. E o pior, deveriam ter conhecimento, e acredito que devam eles saber. E o que é pior, a vinculação de agentes políticos, seja chefe do executivo, seja poder legislativo, piora as coisas. Porque se tem alguém que tem o dever de conhecer a legislação, é o chefe do executivo, que, ora pois, sancionou a lei municipal. E pior, os vereadores que se apresentam
nessas publicações, vinculando a sua imagem a candidatos de conselho tutelar, sabem da vedação. Por que sabem? Porque foi aprovado pela Câmara. Compreendem? Então me causa estranheza, me causa preocupação se o Conselho Tutelar do município de Marituba estará bem guarnecido, considerando as mudanças que ocorrerão em um futuro próximo. Se esses conselheiros não observaram o básico. E o que é o básico? É o edital. E o que é o edital? O edital é muito simples. O edital, ele fora publicado em 27 de março de 2023 e no seu artigo 26, 27, 28, da campanha e da propaganda eleitoral. O CONANDA emite uma resolução, essa resolução foi emitida ano 2022, emitida essa resolução 231 de 2022, o município de Marituba starta a lei municipal, startou a lei municipal, o Conselho Municipal do Direito da Criança entra com o edital. E o edital diz, no título que trata da campanha e da propaganda eleitoral, no artigo 28, é vedada a vinculação político-partidária de candidaturas, seja através de indicação, no material de propaganda ou inserção na mídia, de legenda de partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografia de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação. E aí me vem uma candidata a conselheira tutelar ao lado da prefeita municipal de Marituba, ao fundo, a foto oficial da prefeita com a foto oficial do governador e ao fundo do fundo, um símbolo do patrimônio de Marituba, que é a nossa caixa d'água. Além disto, há também o vídeo em uma determinada instituição religiosa, aonde o pastor pede oração aos seus presentes para que ocorra o sucesso da candidata em questão. Também há, no gabinete da prefeita municipal de Marituba, a presença de um candidato a conselheiro tutelar, também na presença de um vereador. Já não bastasse o chefe do executivo, ainda o próprio vereador, os três, no gabinete. E vejam bem, eu tive o cuidado de trazer essas imagens considerando o marco temporal do documento que oficializa os candidatos aptos a concorrerem ao sufrágio. Tem outras publicações, mas são dos meses anteriores, de dias anteriores à publicação. E eu tomei a decisão de não trazer publicações de abril, de maio, etc., onde há essas aparições para dentro do requerimento,
porque entendo eu que o candidato a conselheiro tutelar, ele só poderá passar a pedir, no meu entendimento, posso estar errado, só poderá passar a pedir votos, fazer a sua campanha no momento que ele é considerado apto para tal. Certo? E aí você precisa ter essa cautela. Então, eu busquei as informações referentes, por exemplo, no caso da prefeita com a determinada candidata, essa publicação ocorreu em 8 de setembro. Nós temos o documento em julho, né? Nós temos um outro também, que é do dia 23, mas aí nós deixamos, só um é o suficiente, o restante a gente apresenta caso houver a necessidade de contraditório, assim sucessivamente estamos à disposição para tratar dos detalhes, né? E também aqui nós, com relação ao vereador e ao determinado candidato que está no gabinete da prefeita, né? Já a data já informa que isso já está no período, né? Então nós temos aqui a data, deixa eu trazer aqui, deixa eu aumentar que eu estou aqui com o computador do meu lado, 12 de setembro, isso, 12 de setembro. Nós temos aqui 27 de julho, nós temos aqui a prefeita com uma candidata, redes sociais, no caso Instagram, no dia 27 de julho. Se eu não estou enganado eu não estou, o documento com a relação dos candidatos é datado do dia 23 de julho, né? Como a imagem, a publicação é do dia 27 de julho, está dentro do período, na minha interpretação. Também nós temos outra com o vereador, com a candidata em agosto, e aí já está perfeito. Então, o que é que nós queremos trazer para os senhores? Como é que nós vamos transformar os vulneráveis, como transformar os vulneráveis de hoje em adultos capazes de amanhã? Ensinando-os a cumprir as regras, seja dentro do seio da sua casa, do seu lar, dentro da família, aprendendo. E o conselheiro tutelar, o exemplo arrasta, então ele tem que dar exemplo. Assim como, quanto mais poder político, quanto mais poder você possui, mais exemplo você dará. Porque você tem poder, tem imagem. Então você tem que ter a responsabilidade de servir de exemplo quando você está no exercício do poder, né? No exercício das suas atuações. Então o prefeito municipal ele tem que ter a responsabilidade de entender que o que ele fala e o que ele pratica, nós chamamos de figura politicamente exposta, né? Tem efeitos. Da mesma forma o conselheiro tutelar. Então o exemplo arrasta. E se o exemplo arrasta, nós temos que ter cautela. O exemplo que o conselheiro tutelar tem que ter, básico, é cumprir a lei. É cumprir a lei. Um exemplo que o prefeito municipal tem que ter é cumprir a lei. Que um vereador tem que ter é cumprir a lei. Ora, se o vereador, que é o conhecedor da legislação, descumpre regra do processo eleitoral, vinculando a sua imagem a uma candidata a conselheira tutelar, que pode, em tese, prejudicar a própria eleição da candidata, porque, como eu já li para os senhores, nos termos do edital é vedado. Não entenderam? É vedado. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas. Seja, como é que eu vou vincular politicamente ou partidariamente? Aí no caso é política.
é político. Através de indicação, sabe aquele dedinho? Indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografia de pessoas que, indireta ou indiretamente, denotem tal vinculação. Vejam bem, como é que eu vou denotar essa vinculação? Simples. Se eu estou num período eleitoral do conselheiro tutelar, eu não posso me apresentar em imagem com um agente político, porque pode construir no ideário do eleitor que este agente político, seja prefeito ou vereador, está dizendo, sem dizer, votem nele ou nela. E ao dizer isto, ele quebra o Estado democrático de direito porque fere a isonomia dos demais, porque tem candidatos a conselheiros tutelares por aí que não se utilizam dessa prática perniciosa. Se você erra no início, é um indicativo, como diz meu amigo Silvio Éder, fortes indícios de continuar errando. Compreende? Eu tenho maior respeito pelo meu amigo Silvio Éder e eu compreendo, né? Como é que ele falou? Fortes indícios que o Lucas Barros seja eu. Oh, meu Deus do céu. É nessa linha. Vá nessa linha aí que você vai bem. Então vamos lá. Então há fortes indícios que o conselheiro tutelar, o candidato a conselheiro tutelar, quando ele começa descumprindo a legislação, fortes indícios há para que ele continue descumprindo a legislação, caso eleito for. E ao descumprir a legislação, o prejudicado somos a sociedade civil, de forma indireta, e diretamente os vulneráveis, pelo qual os conselheiros tutelares existem. Nós já temos problemas demais no município de Marituba para resolver. Então, eu peço com todas as vênias, que ao chegar esse requerimento já foi encaminhado, ao chegar, que o Conselho tome providências. Esta manifestação, esse requerimento também foi ao Ministério Público do Estado do Pará, também foi ao CONANDA, também foi à Procuradoria da República. Por quê? Porque o exemplo vem de cima. Se nós queremos, de verdade, garantir, tutelar os direitos dos vulneráveis e amenizar e estabelecer programas que possam reduzir os prejuízos daqueles que não podem se defender, nós temos que ter conselheiros que entendam que o pau que dá no Chico dá em Francisco. É assim o Estado de Direito. É assim que é exercido o limpe na administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então eu vou aguardar a resposta do Conselho, vou aguardar o posicionamento do Ministério Público para depois verificar junto
aos demais órgãos competentes, que sirva de exemplo. Vereador e prefeito municipal é o primeiro que tem que dizer não. Não. Se a visita é de um conselheiro em atuação, perfeito, senta, se reúne, conversa o que tem que conversar, trata o que tem que tratar, mas não tira foto e não publica. Porque ao tirar foto e publicar, você está dizendo, sem dizer, que você está fazendo aquilo que não pode. Compreenderam? Dito isto, eu espero que todos tenham boa sorte, que todos tenham saúde e lembrem, você pode enganar todo mundo por muito tempo, mas você não pode, por todo tempo, enganar todo mundo. E quando eu digo enganar, é que flexionar as interpretações para dar um jeitinho, nós estamos atentos. Uma coisa é tratar de recursos do Fundeb, outra coisa é tratar da vulnerabilidade daqueles que não têm como se defender, das crianças e dos adolescentes. Então, aqueles que se propõem, e eu parabenizo, porque é um trabalho que tem que ter coragem e vocação. E vocação. E eu espero que todos tenham. Mas lembrem, não custa nada. Não, prefeito, eu não posso. Eu sou candidato a conselheira tutelar, eu sou candidato a conselho tutelar. Não posso tirar foto com a senhora ou com o nobre vereador, porque isso afronta o artigo 28 do edital, além da resolução do CONANDA. Pastor, por gentileza, eu agradeço. No entanto, não é adequado o senhor me apresentar aos fiéis e pedir voto, porque isso afronta a resolução do CONANDA. E eu, como conselheira tutelar, eu preciso dar exemplo às crianças e aos adolescentes. E o primeiro exemplo que eu dou é: eu cumpro a legislação. E fim de papo. Senhoras e senhores, meu muito boa noite, muito obrigado pela paciência.